Unidade 1, Cor, o movimento e linguagem na era da informação. Aula 1.1, Conteúdo, estudos textuais. Habilidade, identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa. Continuando a nossa aula, nós temos um desafio, um momento em que você é convidado a refletir. Olha só o nosso desafio de hoje, olha o que nós temos aí. Olha que frase bacana, que frase legal. Eu do livro não me livro, nem quero me livrar. Se do livro eu me livro, como livre vou ficar? Olha que bacana a frase. Está observando? Olha o poema, olha cada verso que nós temos. Eu do livro não me livro. O que isso vem à tua mente? O que isso traz de significado? Nem quero me livrar do livro. Se do livro eu me livro, como livre vou ficar? Automaticamente é um convite para que você reflita sobre toda a tua vida, a nossa vida, e ao mesmo tempo ir percebendo qual a importância do livro na minha vida, na tua vida, na nossa vida. Como o livro está presente, qual a importância dele para todos nós. Claro que ao mesmo tempo em que você vai refletindo sobre a importância do livro, você vai ampliando para um contexto, observando como se dá ao redor a leitura, a presença do livro. Então, nós queremos que você pense bem. Qual a importância do livro na tua vida, na minha vida, na sociedade? Eu do livro não me livro. E você? Nem quero me livrar também. Então, quando nós pensamos assim, nós estamos percebendo que o livro tem uma importância e é sempre interessante assim. São tantas ações no nosso dia a dia e é bom que em um momento nós sejamos convidados para refletir. E falando ainda sobre o livro, tem um deles bem legal, um deles bem interessante também, são vários. Você deve ter lido vários livros na sua vida, com certeza. Se não leu muitos, vai ler muitos ainda. Agora nós vamos apresentar um deles em especial. É um livro voltado para o ambiente infantil. Um livro voltado para crianças, adolescentes, mas que atende a muitas pessoas também. Adultos adoram também, jovens, senhores, senhoras, todos nós. E o título dele já é bem interessante. Nós vamos ver o início do livro, ler o início, e depois nós voltamos para conversar, para contar a história dele, tá bom? Olha aí, então. A Bolsa Amarela. Já ouviu falar do livro A Bolsa Amarela? Já conhecia? Não? Então, olha que interessante. A Bolsa Amarela, Lígia Bojunga, tem aí o seu início apresentado. Não vamos estragar a surpresa, não é isso? E olha o que diz aí. Eu tenho que achar um lugar para esconder as minhas vontades. Não digo vontade magra, pequenininha, que nem tomar sorvete a cada hora. Já teve essas vontades também? Já teve a vontade de comprar um sapato novo porque não aguenta mais aquele que você tem, aquele que eu tenho? Já teve essa vontade? Olha como o livro começa de uma forma assim, bem próxima a nós. Vontade assim todo mundo pode ver. Não estou ligando a mínima. E a nossa personagem continua. Mas as outras, as três que de repente vão crescendo, engordando toda a vida, essas não quero mais mostrar, de jeito nenhum. Então, queremos que você vá se ambientando em relação ao livro. Olha como é dito aí. Ela quer um lugar, eu tenho que achar um lugar para esconder as vontades. Então, ela já faz uma apresentação. Existe um mistério, existe algo que já vai nos convidando para a leitura do livro. E ela diz mais. Não é aquela vontade magrinha, pequenininha, não. Não é igual tomar sorvete, não é igual querer comprar um sapato, ou gostar desta ou daquele componente curricular. Eu gosto mais de geografia, eu gosto mais de matemática, eu gosto mais de história. Não, não é uma vontade assim. Ela fala que vontades assim, todo mundo pode ver e ela não liga. Mas ela está falando de 3 vontades que vão crescendo e engordando toda a vida dela. E são 3 vontades que ela não quer mostrar. Ela não quer que percebam, ela não quer que vejam quais são essas vontades.
E ela é bem clara, ela diz, não são vontades simples. O que nós queremos, meu amado, minha amada, é o seguinte, olha o que acontece então. A Bolsa Amarela é um clássico. É um clássico que nós somos convidados a conhecer também. Mas quando nós temos lá no início do livro a ideia de que existem vontades diversas, existe a vontade de querer tomar um sorvete, de ir nadar, já teve vontade de nadar, de conhecer um lugar, de passar a tarde toda numa rede, balançando para lá e para cá, à beira de um rio, já teve essa vontade? Creio que todos nós. A nossa personagem, ela vai além. Ela diz que vontades assim, qualquer um pode ter. E ela não quer esconder as vontades que eu estou falando. Mas ela, nossa personagem, é interessante. Todo livro, ela vai desenvolvendo, olha que interessante. Olha, se você não percebeu isso no livro ainda, começa a observar. A nossa personagem, ela queria ter nascido garoto. A nossa personagem, ao mesmo tempo que queria ter nascido garoto, já queria ter nascido gente grande, ela fala assim. Por que eu não nasci gente grande logo? E outra vontade que ela tinha, ela queria ser escritora. Olha como o livro vai se construindo. Está percebendo que para construirmos uma narrativa, nós vamos percebendo situações? E sabe o que é interessante? Já teve essas vontades também? Desculpa não ter perguntado. Já teve essas vontades também? Já quis ser escritor, escritora? Já quis ser gente grande também? Já percebeu? Porque era sempre assim na família dela. Ela tinha outros irmãos, pai e mãe, e sempre diziam, menina, você não pode fazer isto porque isso é coisa de gente adulta, de gente grande. Isso ia levando a nossa personagem a querer ser gente grande. Não foi por acaso o desejo de apresentar no livro. A nossa personagem sempre quis, olha, brincar de pipa, jogar futebol. Ela disse que adorava jogar futebol. Ah, eu adoro jogar futebol. Mas o que acontecia? Pipa e futebol são coisas de menino. 1975, a nossa escritora produziu o livro. Então, olha que interessante. Quando diziam para a nossa personagem que tudo aquilo ali só podia ser feito por gente grande, o que ela fazia? Ela queria ser gente grande. Ah, eu gosto de futebol, dizia a nossa personagem. Você não pode, é coisa de menino. Por isso ela queria ser garoto. Então o que acontece? Percebeu? Acontece a seguinte situação. Da forma como ela foi sendo conduzida pela sua família, ela foi querendo essas coisas. E quanto a ser escritora, ela escrevia inventando personagens, porque pelo fato de os irmãos já serem todos adultos, pai e mãe, e viver em um espaço em que não existiam outras crianças, ela inventava histórias, criando personagens para conversar, dialogar. Primeira história é a Bolsa Amarela. Estamos apresentando a nossa personagem. Mas também tem um outro livro que é muito interessante que você conheça, minimamente, óbvio, mas você pode depois ter acesso a ele. Vamos ver então primeiro qual é. Olha o livro agora. Mordidas que podem ser beijos. Olha como é apresentado inicialmente. Aí também tem a ver com o início do livro. É Valci Carrasco. Olha o que diz o Valci. Às vezes a vida de cão é cama quentinha, comida, água fresca e carinho. Já teve essa ideia também de vida de cão ser assim? A cama quentinha, comida, água fresca e muito carinho. Mas o nosso personagem agora, já percebeu que é um cachorro, não foi? Nosso personagem diz que nem sempre é assim. Às vezes não é assim. Ele se apresenta, meu nome é Uno, minha vida estava uma maravilha, eu comia, bebia bem, tinha bastante conforto e era estimado por todos na família. Até que um dia eu conheci a Brigitte. E olha o que ele diz. Depois disso, minha vida foi osso duro de roer. E aí, lembrou algum outro personagem para você? Nós estamos falando agora um livro de Valci Carrasco, e o nosso personagem agora é o Uno. Olha só que interessante. O Uno, a Brigitte, as duas crianças. E o Uno, olha como o livro é apresentado. Se você fosse identificando por já ter tido um animal de estimação, um cachorro, por exemplo,
Você pode ir percebendo que a história vai se aproximando da nossa vida, da nossa realidade. De quem tem um animal de estimação, geralmente o cachorro. E o que é que o Uno fala? Ele diz que, personagem, nos diz que a vida dele era tranquila, maravilhosa, e de repente chegou a Brigitte. E ele, naturalmente, começou a ficar enciumado, né? Foi achando que estava ficando de escanteio. Olha como a gente vai construindo o texto. E um certo dia ele resolveu fugir. Já passou por essa experiência, um cachorro que fugiu? Será que ele ficou com ciúmes também? Você tinha um outro animal de estimação? Já teve um animal de estimação? Cachorro, gato? Já? Não? Mas vai observando o seguinte, o Uno fugiu, foi embora. Não quero mais ficar aqui, estão gostando mais da Brigitte, eu vou embora e pronto. E o Uno passa a viver uma série de aventuras. Olha como o Valci Carrasco vai construindo. Primeiro ele vai parar em uma floresta e uma coruja conversa com ele e o conduz para o bairro mais próximo, onde ele conhece uma senhora já bem idosa mesmo, já, né, esperando o momento em que ela iria para o outro plano, como nós gostamos de falar também. E isso aconteceu, ele foi uma ótima companhia para aquela senhora, enquanto ela esteve ali usufruindo da companhia dele. A senhora vai falecer um dia. E novamente o nosso personagem, Uno, se vê abandonado nas ruas. Fica lá sozinho nas ruas. Até que então, fica ali vagando, conhece outros cachorros, e um dia os donos, já insistindo em procurá-lo, têm a sorte de que alguém veja aquele cachorro ali abandonado, maltratado, e perceba que é o mesmo cachorro do anúncio, daquela faixa que está procurando o cachorro. Então, os liga para os donos, antigos donos, e vão lá encontrá-lo. E o Uno, claro, volta a viver no seu lar, na sua casa, com as crianças, e Brigitte não passa a mais ser um problema, porque ele começa a entender que ela é uma ótima companhia. Então, nós estamos conversando a respeito do cachorro Uno. Gostou da história do Uno? O que trouxe para a tua vida ali a história do Uno? Não é? Muitos de nós, imagina assim uma história, né? Eu acho que muitos de nós já podemos ter vivido o que eu vou falar agora. Tínhamos um cachorro, alguém tinha um cachorro, e ele brincava na rua, ele nos divertia, né? Nós não brincávamos com o cachorro, mas assim como seres vivos, os cachorros também têm um momento em que vão partir para um outro plano, né? E o cachorro Uno nos traz um pouco desse resgate da nossa vida. Você pode ter conhecido alguém, ou você mesmo pode ter vivido a experiência de ter visto seu cachorro morrer, vamos usar o termo aqui, partido para o outro plano, por motivos diversos, não é? Ou alguém, infelizmente, cometeu um acidente, o cachorro veio a falecer, outra experiência, mas todos nós, em algum momento, tivemos. Né? Quantos de nós já não colocamos o nome de Pretinho no nosso cachorro, né? O Pretinho vivendo várias experiências conosco, quantas experiências maravilhosas. Então, quando nós construímos uma narrativa, nós temos muito isto, nós vamos resgatando aquilo que nós vivemos. Mas quando nós contamos a história, vê se já aconteceu com você. Existe alguma coisa que motiva a história a acontecer. Existe um tal de um fato gerador da narrativa. O que é um fato gerador da narrativa? Aquilo que me levou a escrever a história. Ou porque eu tinha um cachorro que gostava de ficar na frente de casa comigo e se envolvia em briga com outros cachorros, e eu, depois o meu cachorro perdia a briga, e eu dizia, muito bem, querido cachorrinho, você venceu. Não é? Já percebeu que nós constantemente estamos vivendo histórias reais, histórias de vida? E essas histórias nos levam a escrever. Isso é o tal do fato gerador do enredo. Tem outro nome também, vamos ver, observe. Olha como pode ser chamado também o conflito gerador do enredo. As narrativas, olha que interessante, as narrativas histórias. Aí observa a imagem primeiramente aí. Você conseguiria escrever uma história a partir dela, escrever uma narrativa? Conseguiria? Pois é, olha que interessante. Se você disse que sim, olha que interessante. É porque você percebeu um conflito gerador de enredo. É como se você estivesse contando para alguém uma história de um animal de estimação que você tinha e por algum motivo você perdeu ou coisa parecida.
E o que acontece, então? A partir do momento em que você percebe que você pode contar uma história, vamos imaginar o seu cachorro Falcão. Vamos imaginar, alguém tinha um animal chamado, um cachorro chamado Falcão. E vamos imaginar que você vivesse ali uma região de várzea e o seu animal o acompanhasse constantemente. Você vai relembrar as histórias. E quando você relembra, você está trazendo esse conflito gerador do enredo. Aquilo que te motiva a escrever. Ora, aquele animal, professor, que nos acompanhava quando nós íamos levar o gado para algum lugar, me traz muitas histórias. E a partir dali você começa a construir elementos que te levam à narrativa. A menina brincando, por exemplo, você pode ter criado diversas situações. Ela se reuniu com a família, com os primos, o pai, o tio, o avô, resolveu cantar, trazer os irmãos, os primos, e ficaram ali usando a panela como instrumento. E aquele dia foi muito legal, professor, a gente brincou muito e tudo mais. Percebeu o que é um conflito gerador do enredo? É quando você resgata algo para contar, para falar de algo, para contar algo. E a partir do momento em que você tem o conflito gerador do enredo, aquilo que faz você escrever, seja uma experiência de um animal de estimação que acompanhava, conduzindo gado, Brasil afora, seja um animal que ia brincar na frente de casa com você, brigava com outros cachorros, perdia e você ainda animava o animalzinho. Parabéns, pretinho, você venceu. São diversas situações que nós temos e nós vamos construindo a narrativa a partir disto. A narrativa, você vai lembrar de quê? De uma história. Basicamente aí, tá bom? Agora vamos avançando. Observa a próxima situação aí. Olha só, quando nós falamos em narrativa, você já ouviu falar das famosas séries que são transmitidas, estão disponíveis em plataformas? Uma delas é The Walking Dead. E o xerife Rick, o Rick, como nós vamos usar aqui, ele entra em coma. Ele fica um período ali fora de área, como falam também, estava fora de área, estava ali sem contato com a realidade. E um dia o xerife vai acordar. O que vai acontecer? Você está vendo aí. Ele descobre que os seres humanos já praticamente não existiam. O que nós tínhamos eram zumbis. E os zumbis estavam por todo o país. Você já ouviu falar dessa série? The Walking Dead, não é isso? É a série dos zumbis. Um monte de zumbi ali, para lá e para cá. Já tive a oportunidade de assistir algumas temporadas, como um termo muito comum hoje, assistir temporadas. Olha aí, lembrou um pouco mais dele? Tem um elemento da narrativa ali. Quem criou a narrativa, a história, partiu de um conflito gerador. Nós vamos avançando porque não são só em séries. Os filmes também. Já assistiu a vários filmes na tua vida, não foi? Você já assistiu a vários filmes. E você lembra o que fez a história acontecer? Vai pensando aí. Nós vamos assistir agora um trechinho e depois voltamos para conversar. Hoje eu vou dividir um pouquinho sobre uma história de um filme que eu gosto muito. Ele se chama A Casa do Lago e conta a história de uma médica, a Kate Foster, e de um arquiteto, o Alex Wyler. Eles dois são pessoas muito reservadas, que não costumam se relacionar tanto e tão bem com outras pessoas. São solitários, vamos dizer assim. Entretanto, a vida deles vai se cruzar. E qual é o ponto de conexão entre eles? A Casa do Lago. Os dois moram nessa casa. Isso mesmo, só que em tempos diferentes. Ele mora na casa em 2004 e ela mora na casa em 2006. E esta casa tem uma caixa de correio que é meio mágica, vamos dizer assim, porque eles começam a trocar correspondências. Só que a gente tem que lembrar, ela está em 2006 e ele está em 2004. E nesse processo de trocar cartas, eles se aproximam e acabam se apaixonando um pelo outro. E aí, eis o grande dilema e a grande ação do filme. Eles começam a tentar encontrar um jeito de se encontrarem no mesmo espaço temporal e de botarem esse amor em prática. Esse é um pouquinho da história do filme. Espero que vocês fiquem curiosos para conhecer também. Até a próxima! E aí, lembrou de algum filme também? Você se lembrou de algum filme? Começou a perceber? Nós começamos lá com o livro, Lígia Bojunga, Valcir Carrasco. Eu fui contando ali o conflito gerador da narrativa,
o cachorro Uno, também tivemos o episódio da Bolsa Amarela, a menina que tinha 3 grandes sonhos. Queria ser grande, queria ser menina e ser escritora. E ela guardava numa bolsa tudo isso. Foi assim? Aí eu resgatei histórias de animais de estimação, cachorros geralmente. Fui resgatando. Aí nós avançamos para o quê em seguida? Para as séries. São diversas séries que existem hoje. E lá você percebeu também que existe alguma coisa que faz com que a história aconteça. Você, se for escrever a história sobre um animal de estimação, por exemplo, você vai perceber no seu texto que alguma coisa o motivou a escrever aquela história. Tem algum conflito ali no seu texto, na narrativa, no seu texto, narrativa, que te motiva a produzir o restante. Esse é o tal do conflito gerador do enredo. O enredo é aquilo que acontece. Um texto teu tem enredo. Pode observar, se você construir um texto, vamos imaginar aqui, você foi convidado a escrever sobre um animal de estimação que marcou a sua vida. Ao terminar o texto, você vai perceber que existe alguma coisa que motiva a história a acontecer. Experimenta fazer isso. Outra, nós seguimos como? Depois com as séries, The Walking Dead, por exemplo, existem várias. E nós chegamos agora nos filmes. Os filmes também têm um conflito gerador, algo que leva a narrativa a ser escrita. Tem, começa a observar isso. E as músicas? Você se lembra de alguma música que tem uma história, ali conta uma história ou coisa parecida? Geralmente as músicas do sertanejo, raiz, sertanejo, modão, como dizemos, eles são recheados de narrativas de histórias. Uma delas já virou inclusive filme, e foi O Menino da Porteira. Já virou filme também, você pode encontrar o filme Menino da Porteira. Então nós vamos acompanhar a letra e depois nós continuamos conversando, tá bom? Vamos lá. Conseguiu perceber qual é o conflito gerador aí? Por que a história se desenvolveu? Por que a história aconteceu? Observa bem. Nós temos 2 personagens inicialmente, não é isso? Um que viajava pelas estradas Brasil afora, com seu cachorrinho, possivelmente, que ajudava a condução do gado. Já viveu alguma história assim? E aparecia o quê? Aparecia um menino. E o menino abria a porteira, depois pedia para tocar o berrante. E ele ficava ali ouvindo, maravilhado, e a boiada passando. E o pretinho, vamos chamar o cachorro de pretinho, tá bom? E o pretinho ia acompanhando a boiada. Ei, pretinho para cá, pretinho para lá. E o que acontecia depois? O boiadeiro jogava uma moeda e o menino todo feliz. Agradecia, lógico, né? E desejava uma boa viagem, que Deus acompanhasse. E o que acontecia? Saía o boiadeiro tocando seu berrante. Queremos o seguinte, então. Está percebendo que uma história, quando ela é apresentada, uma narrativa, existe um conflito gerador de enredo. Filme, séries, música, livros, uma história contada por você. Viu a primeira parte da letra? Tem mais um trechinho, aí a gente conversa, tá bom? Vamos ver. Pronto, agora nós temos a história, 2/3 dela. Tem mais uma parte, mas você vai ficar de acompanhar depois. Também tem o filme. Agora, percebeu que o menino aparecia, ele jogava moeda, tocava um berrante, e olha o que aconteceu um certo dia. Aconteceu um fato triste. Está percebendo aí na letra? Um boi sem coração, como diz a mãe do menino, matou o pobre do filho dela, não é isso? Então, o que nós queremos que você observe? Acontece o seguinte. Quando nós estamos ali produzindo algo, escrevendo uma narrativa, nós vamos perceber que existe um conflito que leva a história, um conflito gerador do enredo, é o nome técnico. O que isso quer dizer? Que alguma coisa motiva que a história aconteça, como você observou na letra. A morte do menino conduz a história, ele vem apresentando desde o início como ele conheceu o menino, como se comportavam e como tudo acontecia. Esse é o tal do conflito gerador do enredo que está presente nas narrativas.